Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aos nossos encontros de terças-feiras. Todas as terças, às 21 horas, nós estamos aqui para falarmos dos desafios da criação dos nossos filhos. Nesses encontros, nós falamos dos temas mais desafiadores da nossa relação com eles, como sentimentos, emoções e os comportamentos mais desafiadores. Nas terças-feiras, nós falamos sobre temas mais voltados para a rotina. Nos encontros de sexta-feira, nós nos aprofundamos em temas mais complexos, mais teóricos, que exigem um pouco mais de reflexão. Aqui nos encontros de terça-feira, nós falamos sobre temas mais rotineiros, que, embora sejam mais no nosso dia a dia, também nos provocam algumas dificuldades, algumas dúvidas, e nos demandam algumas análises que nós fazemos aqui. Hoje, o nosso tema é como lidar com o não, com o afeto e acolhimento. Isso porque, muitas vezes, com o intuito de sairmos da posição de autoritárias, dominadoras, aí com uma linguagem mais autoritária, com essa questão mais do domínio da criança, nós queremos, às vezes, lidar com o não, que muitas vezes nós precisamos usá-lo no nosso dia a dia, em situações em que ele é necessário e imprescindível para a segurança e o bem-estar da nossa criança. Nós às vezes não sabemos lidar com isso, nós não sabemos lidar com o não de forma saudável, de forma afetuosa e acolhedora. E muitas vezes a gente acaba indo para a permissividade, na tentativa de fugir dessa zona aí de autoritarismo, conflito com a criança, muitas vezes acabamos indo para a permissividade por não sabermos usar da forma mais acolhedora e afetuosa ou não. Então o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre isso. Eu sou Luciana Santos, sou educadora e consultora parental, sou idealizadora do Criança com Voz, que é um modelo de criação que eu idealizei, que eu estruturei a partir de todos os conhecimentos que eu adquiri com os meus estudos, cursos e formações em disciplina positiva, criação com afeto, criação com apego, criação consciente. Então esse modelo de criação denominado Criança com Voz, eu criei para estruturar um modelo que se baseie na consciência, no acolhimento e na não violência. Eu ajudo mães a estabelecerem relações com seus filhos mais conscientes, mais acolhedoras e sem violência. Esse é o meu objetivo de vida, se transformou no meu propósito de vida após eu fazer uma transição de carreira para me dedicar a isso, me dedicar à maternidade, à criação dos filhos, a este tema tão desafiador, mas também tão nobre, que nos toca de forma tão sensível, tão linda. Então, sejam bem-vindos a este programa de hoje, a este encontro, e vamos falar então sobre como lidar com o não de forma afetuosa e acolhedora. Antes de tudo, eu quero te perguntar o seguinte: você também aí na sua casa, você vive a situação em que você tem dificuldade de usar o não? Ou você está usando aí de forma não refletida e não está conseguindo os seus resultados, os resultados que você quer, que você deseja, os comportamentos que você espera da sua criança? Como que você está usando o não? Você está usando de forma consciente ou apenas usando o não como demonstração e exercício de poder sobre a sua criança? Se você tem dificuldade com isso, quer aprender um pouco mais, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, sobre o que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando quando nós falamos sobre usar o não de forma acolhedora e afetuosa? Estamos falando aqui de uma forma de comunicação com os nossos filhos, com as nossas crianças. Isso porque o não é uma ferramenta, é uma ferramenta de que nós dispomos na criação dos nossos filhos. Ele deve ser visto como uma ferramenta, como algo, como um recurso que nós precisamos acessar quando nós precisamos garantir a segurança dos nossos filhos, estabelecendo limites que protegem os nossos filhos, que garantem a sua segurança, a sua integridade física e emocional. E também quando nós precisamos usar para que eles aprendam a conviver em ambiente social, conviver socialmente com outras pessoas, dentro de uma sociedade em que há regras, em que há limites, que há padrões, que alguns nós precisamos observar e respeitar. Então, o não que nós estamos falando aqui é este não.
não estamos falando aqui de um não que é utilizado para estabelecer domínio, para exercer domínio sobre a criança, né? Não temos esse padrão, nós não adotamos esse padrão de comunicação. O meu propósito é uma criação consciente, uma criação acolhedora e sem violência. Então, não partimos aqui da premissa de que o adulto tem domínio e controle sobre a criança, né? Nós estamos falando de uma relação em que há respeito, em que há afeto, em que há acolhimento, em que há a não violência. Então, o não que nós precisamos utilizar, que nós queremos utilizar no nosso dia a dia, para termos uma relação mais saudável, né, mais acolhedora com os nossos filhos, é o não como ferramenta de criação, de educação. É o não como uma ferramenta para estabelecermos limites necessários à segurança dos nossos filhos, e não apenas, né, limites que nós queremos manter apenas por uma questão de ego nosso, de domínio sobre a criança, de manter, né, a nossa posição de poder sobre a criança. Quando a gente fala, né, em estabelecer limites, é importante a gente pensar que os limites eles devem ser utilizados para manter a segurança da criança, para preservar a segurança da criança. Os limites eles protegem, né, muitas vezes. Então, eu até gosto muito, né, do trabalho da Isa Minatel, que vocês sabem muito bem, que eu tenho paixão pelo trabalho dela, e ela construiu as bases de todo o seu trabalho em cima daquilo que ela chama de criança sem limites, né, que é uma criança que não é limitada pelo que o adulto entende, né, a respeito que traz a respeito né, dentro da sua bagagem de vida. A criança não é limitada, mas ela precisa, né, em algum momento, a gente criar alguma, né, observar alguns limites que são imprescindíveis para a sua segurança emocional e física, né, para a sua integridade física e emocional. Por exemplo, se a criança está indo, né, colocar o dedo numa tomada, uma criança pequenininha, se a criança vai usar algum utensílio doméstico que seja perigoso para ela, a gente precisa estabelecer ali um limite ou até acompanhar e supervisionar aquela atividade para manter a segurança dela. Daí é uma questão de manter a sua segurança e não de limitá-la dentro da sua, né, do seu instinto de conhecimento, de descoberta, de exploração e de desenvolvimento. Então, o que nós estamos falando aqui é de um não com o objetivo de ser uma ferramenta, né, na criação dos nossos filhos, quando ele é, né, imprescindível e necessário para estabelecer limites saudáveis e não, né, limitar a criança e não podar a criança dentro do seu instinto, do seu desejo, né, do seu anseio por descoberta, por exploração do mundo, por conhecer, né, tudo que há neste mundo novo que ela passou a habitar após o seu nascimento. Então, é isso que nós estamos falando aqui, né? E o que o não, na verdade, ele representa é uma forma de comunicação nossa, né? Nós precisamos utilizar o não, né, de forma compatível com a comunicação que nós escolhemos estabelecer com os nossos filhos. E como o meu trabalho é em cima de uma criação e uma comunicação não violenta, né, o que a gente pode, né, o que a gente busca construir é uma comunicação desse não de forma acolhedora e afetuosa. E o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer quando a gente fala em utilizar o não de forma afetuosa? E por que isso é importante? Porque quando a gente utiliza o não de forma indiscriminada, de forma não refletida, né, e a gente usa o não, às vezes por uma questão de hábito ou de uma posição nossa, de não querer abrir mão daquilo que a gente acredita, né, sem parar para pensar sobre se aquilo é de fato um limite que precisa ser colocado, precisa ser observado pela criança, nós corremos o risco de, primeiro, banalizar o não, né? Banalizar o não, porque a criança ela vai ouvir tanto não, né, que ela vai acabar daí a pouco começar a enfrentar essa situação e contestar esse não, né? Podendo vir até o comportamento que a gente, né, não deseja, o mau comportamento que a gente fala.
porque a criança ela se sente tão podada, tão limitada dentro da sua vontade, do seu desejo de explorar, de viver, de ter o poder de decisão sobre aquilo que ela quer exercer, que ela acaba desenvolvendo aí o mau comportamento em resposta a esta opressão, a esta repressão daquele desejo dela de descoberta. Então, é importante a gente pensar sobre isso, sobre o como nós estamos usando o não, primeiro por causa disso. E segundo, porque se a gente quer construir uma relação respeitosa, afetuosa e não violenta com a nossa criança, nós precisamos parar para pensar sobre o que está por trás dessa necessidade da criança, qual a necessidade que está por trás daquilo que ela está trazendo, daquele desejo que ela está trazendo e que a gente quer dizer não para ele. Qual a necessidade que está por trás daquilo? O que a criança está buscando com isso? Porque como eu já comentei aqui em outras oportunidades, gente, a criança não faz nada, ela não pede nada de que ela não precise. Ela não faz nada que não seja voltado a atender uma necessidade dela. Ela não faz e não pede nada que não seja voltado para atender uma necessidade dela. Então, se é assim, sempre que a gente vai dizer um não para a criança, a gente precisa pensar que existe uma necessidade ali por trás. E que por isso, apesar de dizer o não, nós precisamos pensar em acolher essa necessidade e buscar atender essa necessidade. Porque a gente costuma, às vezes, interpretar o que está de fora da criança, aquilo que ela manifesta através do comportamento e que muitas vezes acaba contrariando o que nós esperamos dela. Mas, gente, sempre vai ter uma necessidade por trás, sempre. Não existe a possibilidade de a criança estar fazendo meramente por fazer alguma coisa, por querer nos afrontar, por querer contestar. Ela tem uma necessidade ali por trás. Então, ela vai buscar exercer o seu poder de escolha, ela vai buscar exercer a sua liberdade de poder realizar as suas próprias necessidades, atender às suas próprias necessidades. Então, é importante a gente entender isso para a gente fugir deste padrão de banalizar o não e também de simplesmente reprimir a criança, limitar a criança, podar a criança, sem buscar olhar ali aquela necessidade por trás. E quando a gente faz essa análise, a gente deve se perguntar por que não? Por que não permitir que a criança experimente aquela vivência, aquilo que ela deseja? Por que não? E por que a gente deve se perguntar por que não? Porque muitas vezes a gente vai estar preso apenas a crenças limitantes a respeito de coisas que a gente alimentou durante a vida toda. Criança não pode brincar com água de noite, criança não pode brincar com água na época do frio, criança não pode se molhar na chuva, criança não pode... A gente criou dentro de nós uma bagagem cultural e emocional que trouxe para nós essas crenças. Então, quando a gente for pensar e refletir sobre essa questão do não, de como utilizar o não, nós precisamos fazer essa análise sobre por que não, em qual situação nós dizemos não e por que não para nós. Aí vem, por exemplo, uma situação em que há um senso comum de que crianças, por exemplo, não podem usar faca, não podem usar coisas perigosas. Por que não? Por que não? Será por que nós temos essa ideia de que não pode? Será que não pode mesmo? Ou que somos nós que às vezes queremos defender extremamente a criança de algum risco que a gente vê e que na verdade não precisa ser assim tão radical. Nós podemos supervisionar, nós podemos acompanhar, nós podemos fazer com ela experimentar aquela vivência sem necessariamente falar o não. E depois, mais à frente, eu vou falar também sobre como falar o não quando for necessário de fato. Então, vamos lá. Por que a gente, quando a gente faz essa análise, qual o benefício que a gente ganha, Qual o benefício que a gente ganha quando a gente faz essa análise de como, de refletir sobre se é necessário dizer não ou de fato, sobre se de fato
aquela situação representa ou não um risco para os nossos filhos, se aquela situação representa ou não uma necessidade de adequação a um padrão social. Quando a gente faz essa análise, né, a gente ganha muito na conexão com os nossos filhos. Porque se a gente passa a olhar essa questão da necessidade deles por trás dos comportamentos e por trás das demandas que eles fazem, daquilo que eles buscam, né, viver, a gente vai se conectar mais com eles, né? Nós vamos estar conectados com aquilo que é a essência deles, aquilo que vem lá de dentro, né, do fundo do seu ser. Então, isso nos possibilita aumentar a nossa conexão com eles. Também, claro que vai melhorar a nossa relação com eles, claro que vai melhorar a nossa comunicação com eles. E melhorando tudo isso, também melhoram os comportamentos, também melhora, né, a cooperação deles conosco, né? Então, esta avaliação, esta análise, esta reflexão que a gente pode fazer a respeito do não, além de ser boa, né, na essência, para a criança, porque é algo que pode limitá-la, né, sem necessidade, é também bom porque colhemos os frutos disso através de uma relação melhor, de uma comunicação melhor, em que há cooperação maior da criança. Porque a criança, gente, ela nasce, né, todos nós, seres humanos, nós nascemos, né, com um desejo de pertencimento, de ser amado e também de ter significância. Nós precisamos nos sentir úteis, né, nos sentir capazes. Então, assim, quando a criança busca exercer uma atividade, fazer alguma coisa que é importante para ela, e nós podamos, né, simplesmente porque a gente tem uma crença a respeito de que aquilo não pode ser feito por uma criança, ou não pode naquela hora, ou não pode daquele jeito, ou não pode naquele lugar, nós limitamos a criança de exercer o seu poder, né, de tomar algumas decisões que para ela são importantes. E também nós limitamos o senso da criança a respeito de capacidade, né? De capacidade de buscar aquilo que ela deseja, capacidade de realizar coisas que são importantes para ela. Então, quando a gente faz essa escolha, né, por uma relação consciente, uma relação que busca acolher essas questões, essas necessidades da criança, nós estamos aumentando a sua capacidade, por exemplo, de desenvolver autonomia, né? Quando a gente faz todo esse trabalho reflexivo a respeito, né, do que vem da criança, né, buscando acolher essas coisas, né, essas demandas dela, nós estamos aumentando a sua capacidade de autonomia também, a sua habilidade de autonomia, de avaliar o que é bom, o que não é bom para ela, né, de ir construindo uma identidade, né, de ir entendendo aquilo que a faz feliz e aquilo que não a faz, porque ela vai experimentar, e se ela experimenta, ela tem a possibilidade de sentir a emoção, sentir o resultado daquilo que ela experimentou. Então, é muito importante para nós fazermos essa análise, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre como usar o não com afeto. Eu separei aqui algumas coisas que eu vou falar, né, assim, as mais importantes. Tem outras coisas também, a gente pode desenvolver mais esse tema, mas eu vou falar as mais importantes. Primeiro, né, a gente deve usar um tom de voz afetuoso, né, e acolhedor. Quando a gente vai falar no não, como eu comentei, né, primeiro a gente, né, faz essa análise a respeito de haver a necessidade de fato de a gente ter que limitar a criança ali, né, de estabelecer um limite para ela. A gente fazendo essa análise, né, a gente usar um tom de voz mais afetuoso, mais acolhedor. Porque às vezes a gente é tão acostumado com um padrão de comunicação, né, grosseiro, impositor, né, ríspido, que até para falar não, né, às vezes a criança traz alguma coisa tão genuína, assim, né, algo tão importante para ela, e a gente logo solta um não ríspido, cortando a criança, né, acabando ali com a sua expectativa naquele momento. Então, cuidar com essa questão do tom de voz vai nos possibilitar, às vezes, até administrar melhor a situação.
porque né, podemos sim dizer um não, às vezes ele vai ser necessário, mas o tom de voz vai ser imprescindível para nós, para a gente, né, conduzir essa situação melhor. Então, por exemplo, né, às vezes a criança está ali brincando com água, né, e está, né, a gente fala, não mexe aí, não, isso não pode, né, de forma ríspida, de forma dura, né, que a criança recebe, às vezes até assustada, sente medo, né, sente ali, né, quebrada aquele clima dela de descoberta, de exploração. E assim, se a gente vai, não, filho, olha só, isso aqui vai molhar, a mamãe não quer que molhe, né, ou por, né, um tom de voz, aí eu não estou nem entrando no conteúdo, mas um tom de voz acolhedor, afetuoso, né, e falar, olha, filho, o que você quer fazer? O que você, né, está tentando fazer? Me conta aí. O que você quer descobrir com isso? Buscar entender, né, o que tem por trás ali daquela experiência, daquela vivência da criança. Ela sempre vai trazer, gente. Ela pode não saber externalizar quando ela é muito pequena, mas ela vai trazer de alguma forma, vai dar pistas, né, a gente vai conseguir entender o que é. Na grande maioria das vezes, são apenas experimentações, são apenas descobertas, são apenas, né, tentativas ali de entender o mundo à sua volta. Né? E nada melhor do que descobrir, né? A gente sabe, a gente já foi criança, a gente sabe o quanto que era gostoso poder descobrir coisas novas, poder experimentar, né? Então, quando a gente for falar esse não, né, primeiro a gente cuidar, dar uma respirada, né, respira. Eu sei que é difícil, às vezes a gente, né, é tomado ali por uma surpresa de ver a criança fazendo algo que a gente considera que não pode mesmo, e aí a gente vai lá na hora e já interfere, já fala um não ríspido. Se acontecer, né, corrija, né, refaça, né, acolha a criança ali, fala, desculpe filha, mamãe usou um tom de voz que a mamãe não gosta, mas vamos lá, isso aqui a mamãe não quer que faça, ou isso aqui não é bom para você, né? Explicar o motivo de por que não, né? Isso até é o segundo ponto ali, que é explicar o motivo do porquê não. E explicar, né, dando, né, de forma simples mesmo, explicar, e às vezes explicar inclusive que é algo com o qual nós não sabemos lidar. Por exemplo, né, eu falei sobre a questão de molhar, né, às vezes a gente pode falar, filha, a mamãe não quer, porque a mamãe não sabe, a mamãe não gosta de lidar com essa situação, a mamãe não quer ver você molhado, a mamãe tem essa preocupação. Então, expor para ela também o que há dentro de nós, que faz com que nós tenhamos também os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas compreensões do mundo e das situações em nossa volta. Isso também é acolhedor, isso também é respeitoso, porque é respeitoso conosco, é acolhedor conosco, né? Acolhe a nossa necessidade e também a criança vai aprendendo a exercer ali a empatia, a exercer ali a capacidade de entender que do outro também tem necessidades, né? E que a criança pode, em alguns momentos, ter que, né, que equilibrar essa demanda aí, tanto a necessidade dela quanto a nossa. Então, assim, nas crianças muito pequenas, dificilmente isso vai funcionar assim tão prontamente, porque as crianças muito pequenas ainda estão vivendo, né, aquela fase que a gente fala do egocentrismo primário, que ela não consegue ainda ver, né, o quanto é importante para o outro, né, aquilo que ela faz ou aquilo que ela deixa de fazer, né? Ela não consegue ainda, ela está centrada nela. Mas aos poucos elas vão desenvolvendo essa capacidade, a gente sabe, né, que ao longo do tempo isso vai sendo construído. A gente só não pode julgar a toalha, é desistir, é achar que a criança é egoísta, porque antes de ela desenvolver a capacidade de pensar no outro, ela realmente não vai fazer isso. Então, este é um ponto muito importante, a gente cuidar do tom de voz e a gente cuidar também para explicar à criança o porquê não. Outra coisa muito válida, né, e muito, né, que acaba gerando um resultado muito bom, é a gente substituir o não por perguntas que façam a criança refletir sobre o que ela pediu. Né? Ali no livro, acho que é da Maria Montessori, agora eu não me lembro, ou se é da Laura Gutman, agora eu não me lembro, depois prometo que eu devo trazer aqui. Acho que é da Laura Gutman. Ela fala sobre a gente
sempre fazendo uma pergunta à criança quando ela traz alguma sugestão que a gente quer, que a gente não quer que ela faça. Por exemplo, a criança, né, vai querer comer doce ou sei lá, ou comer algo que vai tirar o apetite dela, que vai desviar, vai mudar ali o apetite dela na hora do almoço. A gente, em vez de falar, não, não é hora disso, a gente pode fazer uma pergunta. Ah, você quer comer isso? Mas será que é hora de comer isso? Será que isso não vai atrapalhar o seu apetite? Será que isso é bom para você agora? Mesmo a criancinha pequenininha, ela vai, argumentar e a gente vai construindo ali uma solução. E a criança respondeu, insistiu, a gente vai tendo que construir, vai fazendo pergunta, vai desviando o foco, vai mudando, o foco da criança para que a gente consiga, evitar, aquela situação que a gente sabe que vai de fato mudar, a rotina, vai tirar o apetite, vai atrapalhar o apetite, mas a gente não precisa ser, duro, a gente não precisa ser impositor de regra, impositora de regra. Então, a gente pode fazer isso, usar perguntas que façam a criança refletir sobre o que ela está trazendo. E eu uso muito isso aqui, mas é constante, assim, eu acho que talvez seja o que eu mais uso no dia a dia com o Miguel, é essa questão das perguntas, porque ele é muito, de gostar de explicar, de gostar de convencer, então eu pergunto muito, e às vezes nas perguntas vão surgindo outras coisas e vou levando ele para uma outra reflexão, e quando vê, já desviou o foco. E por que isso, gente? Porque a gente não precisa ficar ensinando as crianças o tempo inteiro, com essa preocupação de que a gente precisa ensinar para ela que não é não, que tem coisas, que tem limites. A gente não precisa ficar parando para ensinar, a gente não precisa se preocupar com o fato de que se a gente desviou a atenção da criança, a gente não ensinou para ela que não tem, que tem limites, que não é não. Não precisamos nos preocupar com isso, porque a criança vai aprender, as oportunidades de aprender sobre não, sobre limites, são muito grandes, E ela não precisa aprender só com a gente falando para ela. Ela aprende vendo, ela aprende que há um limite para tudo, ela sabe, por exemplo, a gente vê aqui agora, nessa época de pandemia, ela sabe que não pode andar nas áreas comuns sem máscara, e a gente não precisa ficar preocupado, nem ensinar o tempo inteiro para ela. Ela vai ver, ela vai entender, ela apreende, ela compreende o seu ambiente, à sua volta. Então a gente não precisa ficar preocupado em ensinar as crianças o tempo inteiro. Elas aprendem, olhando, elas aprendem observando, elas aprendem reunindo pequenos detalhes do nosso dia a dia, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Elas aprendem a partir daí. Então a gente não precisa ficar parando para ensinar para as crianças o tempo todo. Podemos deixá-las viver, viver livremente, exercerem a sua plenitude do seu ser. E ainda que, seja de fato necessário esse não aí que eu estou dizendo, a gente pode fazer dessa forma, desviar o foco, ir perguntando, construindo outro raciocínio que leve a criança, às vezes, até desistir daquilo que ela estava querendo fazer. Muito comum aqui acontecer isso. O Miguel tem 3 anos e 4 meses, então assim, a imaginação dele é muito fértil, ele consegue mudar o foco muito rapidamente. Às vezes até pode voltar, mas uma coisa que é certa é que se eu falo não de imediato e não tenho paciência para desenvolver todo esse raciocínio, toda explicação, às vezes construir essa mudança de foco com ele, se eu falo não diretamente, aí sim eu compro uma briga e aí sim eu vou complicar o meu dia, eu vou complicar ali a situação. Então, essa dica é muito válida, é muito importante a gente fazer isso. Isso funciona até para adulto, gente? Isso funciona para nós, Se alguém quer nos convencer de alguma coisa, nada melhor do que nos fazer perguntas, nos levar a refletir. E se é assim conosco, é assim com a criança também. E outra coisa também é oferecer opções, que sejam viáveis no momento, dando a ela a oportunidade de tomar decisões, e de assumir as consequências das decisões. Até na verdade a gente pode aqui separar em 2 pontos. Primeiro, oferecer opções, oferecer opções e dar a ela alternativas, possibilitando a criança a exercer a sua escolha.
E também, né, explicar sobre as consequências, né, do sim e do não. E aí ela pode escolher entre sim e não. E aí a gente tem que fazer isso, né, claro, usando aquelas possibilidades naqueles momentos em que, se ela escolher o sim, a gente vai ter que manter. A gente vai ter que respeitar para mostrar para ela que nós respeitamos a sua posição. Né, que nós não estamos apenas fazendo um teatro, né, nós não estamos fazendo ali um jogo de palavras, não. É que é real, se nós oferecemos para ela as opções de escolha, se ela escolher, nós temos que respeitar a sua posição. Então, por exemplo, outro dia mesmo aqui em casa estava frio e o Miguel queria colocar uma banheira ali na varandinha ali para brincar com os brinquedinhos dele. Quando se eu posso até não ter refletido, né, muito bem, quando eu falei para ele, você acha que é uma boa mesmo? Será que não é o caso, por exemplo, de a gente dar uma aquecida na água e colocar aqui? Eu falei isso para ele falou, ótima ideia, mamãe, vamos fazer isso então. E aí eu pensei, mas a água vai esfriar rápido, vai molhar aqui tudo, e vai ser uma confusão, mas eu tive que manter, ou então ali eu construo, né, ou eu posso construir uma outra decisão dele, mas o que eu não posso é desrespeitar a decisão dele. Se eu dei a ele a opção de escolha, se eu dei a ele a oportunidade de escolher, eu tenho que respeitar, porque senão ele vai perder a confiança também em mim, né? Então, é importante a gente fazer isso, oferecer as opções de escolha e respeitar a escolha da criança. E com relação às consequências, a gente pode explicar. Por exemplo, né, ontem mesmo o Miguel queria vestir uma roupa muito quente e era um dia quente. E eu falei para ele, meu amor, essa roupa é muito quente, você não quer vestir essa aqui ou essa daqui? Ele falou, não mamãe, eu quero vestir essa porque eu quero ir com essa fantasia. E aí naquele momento ali eu falei, não tem muito problema, deixa ele ir com a roupa mesmo. Mas eu falei para ele, né, eu falei, olha, essa roupa é muito quente, meu amor. Se você vestir essa roupa, você vai sentir calor. Você quer isso mesmo? Ele falou, quero, mamãe, mas eu não tenho problema, porque eu não estou com tanto calor assim. Né? Ele arruma ali uma justificativa que é cheio dos argumentos. Então, eu dei a ele a possibilidade de escolher. Né? Por algum motivo ali naquela hora, né, eu não refleti direito, né, porque ele imediatamente iria pedir para trocar a roupa, mas aí eu mantive a decisão, né, a decisão dele e levei uma outra roupa e falei para ele, falei, olha, mamãe vai levar então outra roupa, porque chegando lá, se você quiser trocar, você avisa para mamãe, tá bom? E aí eu levei, porque aí eu demonstrei para ele respeito com a decisão dele e também cuidado com ele, porque a gente, né, imagina se eu tomo a posição de dizer assim, olha, se você vai com essa roupa, então se você passar calor é problema seu. Além de eu, né, demonstrar que eu não respeito ele, que eu estou simplesmente, né, deixando ele conduzir a vida dele sem preocupação, eu também não demonstro preocupação e cuidado ao dizer para ele que se ele passar calor é problema dele. Então, este cuidado, né, de possibilitar a criança entender as consequências da sua decisão e também, né, a gente respeitar e dizer para ela que a gente está ali para protegê-la, para confortá-la e para, né, oferecer a ela o conforto que ela precisa, é muito importante. Né? Claro que à medida que ele vai aumentando a idade, né, que vai se desenvolvendo e tomando mais consciência, mais maturidade, eu vou também, né, aumentando aí o desafio para que ele mesmo construa decisões que sejam mais compatíveis com a sua maturidade. Né? Em algum momento lá na frente, né, ele vai, por exemplo, sair sozinho, não vai ter a mamãe para levar a roupa com ele, então eu vou ter, né, ele vai ter que ter ali uma consciência da escolha que ele vai fazer a respeito da roupa que ele vai vestir. Então, isso é aos poucos, né? Isso tem que ter paciência, isso tem que saber que é fase, que é um momento. Isso é muito importante, gente, porque hoje mesmo eu estava conversando com a mamãe e a gente estava falando sobre isso, sobre o quanto, né, a gente repete as mesmas coisas 1 milhão de vezes, o quanto a gente precisa ter paciência, porque as crianças aprendem no tempo delas e não adianta querer antecipar as coisas. Né? Eu não sei se vocês já observaram, quando a gente vai tomar vacina, quando a gente vai dar vacina nas crianças, eles costumam dizer lá, vacina não se antecipa, né? Vacina se toma no tempo certo ou pode até ser que, né, um pouquinho mais ainda vai, mas não se antecipa.
Então, assim, também a mesma coisa com o desenvolvimento da criança, né, e com a sua maturidade. Se ela não está na fase em que ela pode, né, nos oferecer algum tipo de comportamento, responder a alguma demanda nossa, algum desejo nosso, não adianta esperar, vai ser frustrada essa expectativa. Então, isso é muito importante para a gente saber equilibrar as expectativas que a gente tem. E com relação ao não, né, esses passos aí que eu comentei, eu acho que vão ajudar bastante. Claro que tem outras coisas mais, mas hoje, né, até para não estender muito aqui, eu quis trazer aqui isso então, né, só resumindo. Usar um tom de voz gentil e acolhedor, olhar a necessidade que tem por trás daquilo que a criança está trazendo e buscar uma forma aí de acolher essa necessidade sem necessariamente ter que fazer aquilo que ela trouxe, aquilo que ela mostrou como a forma de realizar aquela sua necessidade, que pode ter outras formas, né? Explicar as razões do não, mostrar a ela as opções que ela tem e respeitar a sua decisão, né? Dar opções e respeitar a sua decisão. E por último, né, a gente falar sobre as consequências, ensinar a criança que toda decisão tem consequências e que toda decisão, né, que as consequências, ela vai ter que suportar essas consequências e que enquanto elas nos têm para estar ali, para às vezes, né, dar o conforto que elas precisam, elas podem contar com a gente. É o caso do exemplo que eu dei da blusa, da roupa que o Miguel quis vestir. Eu falei para ele, né, que ele poderia sentir calor, mas que eu levaria a roupa mais fresquinha caso ele quisesse trocar. Aí alguém pode perguntar, mas Lu, se ele sabe que você vai levar, ele não vai aprender a consequência. Claro que ele vai aprender, ele vai entender, né, e como eu comentei, né, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que em algumas situações a mamãe não vai estar lá. Ele vai poder levar uma outra roupa. E eu mesma falo, né? Eu falo pra ele, olha, meu amor, só que algum dia se você sair sem a mamãe, né? Você vai ter que escolher bem a roupa, porque a mamãe não vai estar lá pra trocar, tá bom? E quando eu fui trocar a blusa dele, a roupa dele logo em seguida, quando ele chegou e começou a se agitar, né? Eu não falei pra ele assim, olha, tá vendo? Você vestiu essa roupa, agora deveria passar calor. Não, eu falei, amor, lembra que a mamãe falou que a mamãe trouxe a roupa? E ele costuma dizer até assim, mamãe, você sabe tudo, né, mamãe? Você é muito esperta, né, mamãe? Aí eu falo, não, mas lembra que a gente conversou sobre isso? E a mamãe falou que era importante trazer a roupa porque poderia sentir calor? Então ele também vai aprender a consequência, mas ele não precisa aprender da forma dura. Ele não precisa aprender com dor. Ele pode aprender, né, com acolhimento, né? E ele vai aprender a fazer isso também ao longo da sua vida, né? Se precavendo, né? Eu me lembro que uma vez eu ainda era pequena ainda, né? E eu fui para a escolinha sem meia, com um sapato sem meia. E isso esfolou muito meu pé. E nem minha mãe nunca me falou nada, nunca ninguém parou para falar para mim sobre aquilo. E até hoje, quando eu vou vestir, quando eu vou colocar sapato e eu não coloco meia, às vezes, eu me lembro daquela situação. Então, assim, às vezes, né, a criança ali aprendeu sozinho, aprendeu, né, de uma forma que a gente nem imagina que ela aprendeu. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com isso, de ficar ensinando o tempo todo, de ficar doutrinando as crianças o tempo todo, preocupadas a isso, né, se vai funcionar lá na frente ou se não vai. Se a gente tiver afeto, tiver acolhimento, tiver, né, respeito pelo que a criança é e que ela traz, isso, né, vai naturalmente acontecendo, ela vai aprendendo naturalmente, tá bom? Então eu espero ter ajudado aí com essa questão de como lidar com o não com afeto, e eu espero vocês no próximo encontro. Na quinta-feira, né, nós temos encontro de manhã, na sexta-feira temos encontro à noite. Se você não me segue no YouTube, né, pode me seguir aí, a Luciana Santos, tem lá o Criança com Voz. No Instagram é luciana.santosoficial e no Facebook é lu.santosoficial. É um prazer falar aqui para vocês e espero vocês nos próximos encontros, tá bom? Um beijo e até mais!